muita gente pensa, porque eu também já pensei assim: Deus não sabe tudo? Deus sabendo de tudo, por que eu tenho que pedir para Deus? Olha só, uma pergunta boa, né? Ele já sabe que eu preciso, por que eu vou pedir na oração? O interessante é porque quando a gente pede, a gente tem noção exata daquilo que precisa. E a gente tem que fazer um exercício na prece de humildade, de pedir de verdade aquilo que a gente necessita numa prece. Porque muitas vezes a gente faz prece pedindo 5 números da quina. A gente faz prece da quina não, já pede os 6 da Mega Sena. Já pede um emprego, na verdade a gente pede um emprego na prece e faz aquela prece bonita pedindo um emprego. E o engraçado é que a gente termina a prece, cruza o braço esperando que o emprego caia do céu. O pedir tem muito a ver com a nossa condição de agir. Eu estou pedindo exatamente o que eu preciso e é necessário para minha contínua tarefa. Isso a gente não faz. Eu não preciso agradecer a Deus. Deus, ele é perfeito. Você acha que Deus está preocupado com o que eu vou agradecer? Deus não está. Mas o exercício de agradecer faz crescer em nós o sentimento de gratidão por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente recebe, que muitas vezes a gente acha que é a obrigação de Deus nos dar. Louvar a Deus. Imagina, Deus, a gente não precisa louvar Deus. Deus, ele não está preocupado com esse louvor. Só que quando a gente louva a Deus, a gente nos coloca na situação que realmente somos. Esse distanciar ainda dessa plenitude faz com que a gente tenha a humildade de perceber o pezinho no chão e onde eu tenho que buscar ser melhor. Isso faz muito sentido na condição de entender a prece sendo uma oficina de entendimento da vida, que a gente também não faz uso. Agradecer por aquilo que a gente recebe, a gente é capaz? Louvar a Deus nos colocando na situação ainda que somos? Filhos de Deus e entendendo a necessidade de se construir cada vez mais, a gente não faz. E pedir, será que a gente está sabendo pedir realmente aquilo que a gente precisa? Olha como a gente está distante também da construção de prece. Aquela passagem do repórter que chegou para a Madre Teresa de Calcutá, né, querendo saber como é que era a oração, e perguntou para ela assim: quando a senhora está fazendo oração, o que a senhora fala para Deus? Ela virou para ele e falou assim: olha, eu não falo nada, eu só escuto. Aí abriu brecha. Aí o repórter perguntou, pensou, né, agora eu vou pegar ela: e Deus então? Se a senhora só escuta, o que Deus fala para a senhora? Aí ela virou para ele e falou assim: ele não fala nada, ele só me escuta. O diálogo, às vezes, é o silêncio. E a gente é incapaz de perceber a nossa possibilidade de se silenciar para uma prece que não requer palavra articulada. E a gente não combinou, André, mas eu tinha separado 2 frases. Manda. Uma é da Madre Teresa, sobre oração, e ela fala o seguinte, nessa conexão que o André falou: a oração torna nossos corações transparentes. E só um coração transparente pode escutar a Deus. Então é isso, esse movimento de você se abrir, né, pra... Conexão, isso é conexão. Você escuta, César? Tento. Deixa eu contar uma historinha pra você. Essa foi bacana, porque lá em casa a gente tem os netos, né? E tem um lá, 7 anos, que ele tá com uma adolescência precoce, porque não é possível, tá irritado, nervoso e tal. E ele tava muito bravo nesse final de semana. E eles, o pai, a mãe, e eles são da igreja messiânica, e lá eles têm o jorei, que é um passe, né? E esse menino, ele ministra o jorei. E eu sei que é proibido negar jorei. Você não pode. Se você pedir um jorei, a pessoa que lá tá pronta para aplicar o jorei, ela tem que se conduzir. E ele tava muito nervoso. Sabe o que eu fiz? Cheguei para ele e falei assim: Antônio, tô com uma dor nas costas, você não pode aplicar um jorei em mim? Ele engoliu seco. Pensou em dizer não, mas lembrou que não pode. Ele falou assim: claro. 3 minutinhos ele entrou em prece, porque é o
O ofício, ele entrou em equilíbrio, ele entrou em conexão e acalmou o resto da tarde. Olha que recurso que a gente tem e a gente não percebe. As crianças precisam também fazer oração. A gente precisa direcionar esse tipo de conduta já para os pequenos. E faz muita diferença perceber que a gente está oferecendo o melhor recurso, mesmo não fazendo. Jesus, naquele encontro com a mulher samaritana, ela questiona Jesus o seguinte: porque naquela época só se podia rezar nos montes. Então tinha um templo lá em Jerusalém e tinha um templo lá na Samaria, e eles estavam no meio do caminho. E ela perguntou, mas perguntou porque a pergunta realmente era importante para eles: onde ela deveria rezar? Em Jerusalém ou na Samaria? Jesus responde para ela da seguinte forma: um dia verás que a necessidade da oração não se dá no templo, não se dá no morro, e sim no nosso coração. Ou seja, você um dia vai poder entender aquilo que a gente às vezes fala e não percebe, que a nossa fé move as montanhas. A gente traz o templo que até então estava lá naquele monte para o nosso coração. Isso há 2000 anos. E até hoje a gente ainda resume a atividade de oração a templos. De repente um altar na igreja vira o centro e a gente não percebe que de casa até aqui a gente já poderia estar fazendo oração. Lá em casa a gente poderia estar fazendo. E com isso a gente vai perdendo a oportunidade dos recursos que ela oferece. O que é mais legal é o seguinte: é um treino completamente íntimo. A gente é tão orgulhoso que a gente é incapaz de ser humilde numa prece. A gente não consegue, por conta desse orgulho, na intimidade, ser humilde. Olha que loucura! A gente não consegue fazer uma prece com esse teor de entendimento, de reconhecimento, e percebendo que ali a gente se constrói. A gente pode trabalhar tudo isso em nós. Gratidão, humildade, olha só, condição de entender a grandiosidade de Deus, condição de entender, louvando a Deus, glorificando a Deus, a enormidade da sua construção e nos colocando dentro dela. Faz muita diferença para todos nós. Tomara que a gente consiga um dia, né, Chico? De verdade mesmo, a gente faz oração, a gente reza quando precisa de alguma coisa, quando a dor já não está sendo aquela mais suportável, a gente já vai pro desespero. E dentro da condição de se entender a oração, nos conectando com o alto, nos conectando com essa espiritualidade que nos envolve, que nos capacita a percebermos cada vez mais as intuições que a gente tem durante a prece, a possibilidade de receber. É importante lembrar de uma página do Emmanuel que ele diz o seguinte: o título é Oração e Atenção. Porque a gente, quando faz uma oração, ela se encerra no assim seja e no amém. E a gente começa entendendo o que Emmanuel quer nos dizer, que a partir do momento que a gente faz uma oração, a gente tem que estar aberto às respostas que com certeza virão. E elas não vão vir de voz no nosso ouvido. Elas vão vir, de repente, numa palavra por alguém que vai intermediar, numa página de um livro, numa propaganda, em algo que de repente a gente, atento, possa identificar a resposta cabível, necessária para aquele momento. E a gente não tem esse tipo de comportamento. A gente tem que entender isso como uma realidade. A gente faz a prece, faz a oração, às vezes faz um Pai Nosso de trás para frente, porque você precisa fazer de frente para trás, não sai. Então, com isso, a gente começa a perceber a forma mecânica que a gente vem utilizando essa ferramenta. E a gente não se colocando na condição de atento às respostas, ela morre em si mesma. Quer ver uma coisa que a gente não faz? Por exemplo, a gente vai se programar para uma
atividade, e essa atividade requer um pouco mais de atenção, requer um pouco mais de... A gente tem que se aplicar mais e a gente se vê inseguro. A gente lembra de fazer uma prece no início dessa atividade extra-religiosa, no nosso trabalho, numa reunião lá em casa, Sim. numa conversa difícil com um ente querido, que de repente aquela conversa pode direcionar uma melhora para a família. A gente lembra de fazer Quando uma tem que prece. tomar uma decisão, né, André? Pois Você tá é. indo pra tomar uma É decisão um do recurso trabalho. que todos nós temos, mas a gente esquece. E isso favorece demais. Esse recurso é tão valoroso e foi ensinado por Jesus. Quando os pescadores acordavam, que horas que acorda um pescador? 4 horas. 4 horas da manhã. Então Simão Pedro, André, todo mundo acordava 4 horas da manhã para ir pro barco. Chegava lá, Jesus já tava lá rezando, orando, em conexão com o alto, já programando o dia. Jesus. Agora, se a gente não aproveitar a oportunidade de seguir os passos que Jesus nos deu, exemplificando aquilo que na nossa condição de entendimento está aqui, ó, na nossa mão, será que a gente vai abrir mão disso também?